Bom dia, igreja. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês nesta manhã de domingo, nosso primeiro culto do ano de 2021. Graças a Deus, completamos essa jornada, passamos pelo ano de 2020, apesar das dificuldades, apesar das lutas, estamos aqui, glória a Deus por isso. E como proposta de reflexão nesta manhã, eu gostaria que todos nós pudéssemos ler o texto que está em 1 João. O texto é conhecido como Prólogo Joanino, ele vai do verso 1 ao 18. Eu vou fazer essa primeira leitura utilizando a versão A Mensagem. Então, a partir do verso 1 de 1 João, diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo, e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para ele e disse: Este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo, foi um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Então aqui nós conhecemos esse texto como, já falei, prólogo joanino, ele vai de versos 1 a 18. E podemos dividir ele em quatro partes. A primeira, o verbo, natureza essencial e relações, que vai do versos 1 ao 5. O segundo, João Batista e a luz, que vão dos versos 6 ao 8. O terceiro, o verbo entre os homens, que vai do versos 9 ao 13. E por último, a encarnação, dos versos 14 ao 18. Nesse texto, o Logos, palavra dos estoicos, e Filo é aqui apresentado não como uma fria abstração filosófica, mas como a pessoa de Deus vivendo entre os homens que vieram reconhecê-lo e adorá-lo, e que deram testemunho a seu respeito.
Embora a palavra logos apareça somente nos versos 1 e 14, fica evidente que a ideia da revelação, pessoa de Deus descrita no verbo, nunca está longe da mente de João. Esse texto também é conhecido como hino logos, teologicamente. Então é um texto que podemos dizer cristocêntrico. Por quê? Ele aponta diretamente para Cristo. E aqui João ele faz uma pequena introdução falando de Jesus. É interessante a gente saber que naquela época existia entre os gregos, e João ele escreve para esses gregos, né, uma vertente, uma ideia chamada gnosticismo, que basicamente era desacreditar na divindade de Jesus, porque esse gnosticismo ele era pautado na filosofia grega da época, tinha essa influência filosófica. Então, para o gnosticismo era difícil entender, eles não conseguiam aceitar que na carne que pudesse existir algo bom na carne. Então, se Jesus era humano, ele não poderia ser Deus. Ou se fosse Deus, jamais poderia ser humano. Então, João, quando ele escreve esse texto, ele tem essa intenção de combater esse gnosticismo, e por isso ele faz esse grande texto, nessa grande introdução no seu evangelho. Então, voltando ao texto, nós vamos fazer essa primeira leitura dos versos 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Veja, não há maneira mais apropriada de iniciar o relato do maior acontecimento da história. Assim como Deus é eterno, o Verbo também o é. O Verbo eterno é descrito como com Deus. Quando João descreve "e o Verbo era Deus", queria que entendêssemos que a natureza essencial do Verbo é a divindade. Deus falando ao homem. É uma descrição da autorrevelação de Deus. E o versículo 2 ele reitera enfaticamente a eternidade do Verbo. Veja, João ele já começa dizendo que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, se referindo a Jesus. E a gente, quando lê a criação, Gênesis 1, nós vamos ver lá no versículo 26, Deus falando: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, e fala no plural, se referindo à Santíssima Trindade. Então Jesus ele estava presente, assim como o Espírito Santo estava presente, e essa união das três pessoas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, criou o homem, criou todas as coisas. Jesus ele é parte da criação, ele estava presente desde o início, e todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. É isso que João está dizendo. Já os versículos 3 ao 5 descrevem 4 relações do Verbo de Jesus com o mundo, com a vida e a luz, com o homem e com as trevas. Com o mundo, todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele. Toda a criação, Jesus fez todas as coisas. E João faz essa afirmação: com a luz e a vida. Aqui o Verbo é visto
como a fonte da vida. A palavra vida se refere à vida do alto, à vida eterna, à vida abundante, além da vida biológica. Como ele é a fonte de toda a vida, também é ele a fonte de toda a luz, que, aliás, foi a primeira palavra da ordem da criação. Haja luz. A luz e a vida estão em harmonia. Com o homem, o verbo é a relação pessoal de Deus às pessoas. É pessoal porque procede de Deus e é direcionado ao ser humano. Com as trevas, o verbo eterno em figuras de luz e vida veio ao ser humano que está em trevas e morte. É a promessa da vitória definitiva e final para a luz e tudo que ela representa. Veja, Jesus, ele veio, se fez presente, e João tem essa intenção nessa introdução de mostrar esse Jesus que nós conhecemos, que nós tivemos com ele é Deus e ele estava presente no momento da criação. Ele é eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. É isso que João está afirmando através de Jesus nesse texto. E agora, lendo dos versos 6 a 8, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. João Batista é apresentado no início da história. Em seu recital do hino Logos, na citação da luz, o evangelista João quer que fique claramente entendido que João Batista não é a luz. João Batista representava para a antiga ordem um profeta e sacerdote, mas para a nova ordem um mensageiro. E João Batista ele pode ser claramente entendido como o último profeta a anunciar Jesus. Quando ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele diz, aponta para Jesus, ele está fazendo a última declaração, é o último mensageiro a apontar Jesus como Messias, João Batista. O testemunho do próprio João Batista deixa claro que ele assim concebeu o seu papel. Os homens creriam através dele. Ele deveria ser a ocasião para que os homens tivessem fé. Mas o objetivo da fé dos homens deveria sempre ser o Verbo eterno, Jesus Cristo. Então ele, como o mensageiro ou como o profeta, ele faz esse apontamento para Jesus e deixa bem claro quem é Jesus. João Batista, ele faz logo essa referência, ele dá logo essa intenção, ele mostra logo que era Jesus, o Messias tão esperado, que finalmente tinha vindo aqui entre nós. Agora, lendo dos versos 9 ao 13, o verbo entre os homens, diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Vejam aqui, a profecia ela é cumprida. Veio a verdadeira luz. Cristo é a luz. Dizer que Cristo é a verdadeira luz sugere que todas as outras luzes são enganadoras ou falsas. Mas não é isso que João está afirmando. Antes, Cristo é a luz real, perfeita e genuína. As outras, por comparação, são imperfeitas, são sombras, ou não têm essência.
O Evangelho de João é frequentemente chamado de Evangelho Universal. E assim ele é, pois Cristo é a luz para a humanidade. Em um estilo majestoso, porém usando uma linguagem mais simples, João retrata o fato, o propósito e o resultado da encarnação. A resposta do homem à ação de Deus em relação ao próprio homem foi o fracasso em conhecê-lo, a recusa em recebê-lo. O propósito de Deus é a recusa do ser humano, não colocados aqui em um vívido contraste. Não foi o mundo natural que recusou aceitá-lo. O mundo natural aceitou Jesus. Quando Jesus diz, jogue a rede aqui, apesar daqueles homens terem pescado a noite toda, e aqueles homens aceitam e jogam aquela rede onde Jesus aponta, o que acontece? Uma grande pescaria como eles nunca jamais tinham visto. Quando Jesus diz para a água, torne-se vinho, aquela água torna-se vinho. Quando Jesus pega o peixe e tira a moeda de dentro do peixe, ou quando Jesus acalma o mar revolto, ou quando Jesus aponta para a figueira e diz para ela secar e ela seca, a natureza se rende a Jesus, às suas ordens. A natureza aceita a divindade de Jesus e nós, homens, as pessoas não aceitam, a humanidade não aceita. E até hoje é assim. Muitos não aceitaram naquela época e muitos ainda não aceitam até hoje. A recusa e a rebeldia vieram dos corações dos homens. Na encarnação, Deus fez a provisão adequada para que os homens tenham direito, baseado na autoridade e no poder apropriado, de se tornarem filhos de Deus. É importante a gente entender isso. Voltando ao versículo 12. Contudo, aos que o tornaram filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando João está se referindo aqui a Jesus, a filiação, se tornar filho de Deus, é comum, né? A gente ouve muito assim, é comum ouvir entre as pessoas falar assim, todos somos filhos de Deus. Bem, essa afirmação em parte é verdade. Por quê? Tal direito não é uma capacidade humana inerente, separada da graça de Deus. É dada por Deus. Somente os homens que o recebem, aqueles que têm fé, são filhos de Deus. A autorrevelação de Deus é universal. É para todas as pessoas, mas a resposta do ser humano não. Nem todas as pessoas têm fé, nem todas as pessoas creem. Há apenas uma maneira de se tornar filho de Deus, que é ser gerado de Deus. Vejam, no próprio texto de João, lá no capítulo 3, e meu convite é para depois desse sermão, durante a semana, você tirar um tempo para ler o capítulo 3 de João. Jesus ensina a Nicodemos, que era mestre de Israel, ele centralizou-se neste fato. Somente Deus pode dar vida espiritual. Somente em Jesus é possível nos tornarmos filhos de Deus. E Jesus ele ensina a Nicodemos. Ele diz que é preciso nascer de novo. Nicodemos ele não entende. Lá no relato de João 3, ele pergunta, mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus explica. Ensina que precisamos nascer novamente. Por isso é importante a nossa confissão de fé. Por isso é importante o batismo, que é o novo nascimento. É a nossa declaração, a nossa pública declaração de que morremos para o mundo e vivemos para Deus. Isso representa a representação do batismo, e isso é importante para a nossa vida espiritual. Caso alguém
que esteja assistindo esse sermão ainda não tenha feito o desafio que eu posso lançar nesta manhã, neste domingo, neste primeiro culto de 2021, é que você entregue sua vida. E se você já o fez, que você faça a sua pública confissão de fé. Que prepare esse ano para que você venha se batizar, se tornar membro da igreja, se tornar parte do corpo. Crie essa expectativa para esse ano de 2021. Ore a Deus, peça orientação. Entregue, se entregue, creia. Agora, partindo para a parte final, a encarnação, dos versos 14 ao 18. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. A natureza da encarnação. Falando aos gregos, João disse nos melhores termos possível: o Logos da filosofia é o Jesus da história. A vida histórica do Verbo encarnado. A temporalidade da encarnação é mostrada na figura de uma tenda para habitação temporária. A historicidade da encarnação é certificada no lugar da habitação. Entre nós, Jesus esteve entre nós. A tenda, ela habitou aqui. Jesus esteve aqui. O Deus se fez presente. O Deus esteve conosco, participou. E é incrível porque ele se fez homem, passando por todo o processo natural que todos nós passamos. Jesus, ele esteve no útero de Maria, ele foi formado naquela mulher, ele nasceu, foi dado à luz, foi um bebezinho indefeso, que precisava do leite materno, dos cuidados de seus pais. Foi um adolescente, se fez homem, e aos 30 anos de idade se revelou ao mundo como Filho de Deus, como Messias, como Deus encarnado entre nós. Esse é Jesus. Testemunho pessoal da vida humana, divina. João fala por aqueles que têm fé e, portanto, visão. Eles viram a manifestação da presença e do poder de Deus operando entre eles. Esta manifestação estava presente em toda a vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. Seus discípulos viram a sua glória e creram nele. O Verbo encarnado, como revelador de Deus, é a graça que ele veio dar a todos nós. A palavra que acompanha a graça é verdade, e a verdade é o caráter essencial de Jesus. Esta é a verdade no sentido filosófico da realidade, no sentido ético da santidade e no sentido moral do amor. Vejam, verso 15. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Esse versículo é uma reiteração a respeito de João Batista. No verso 7, que lemos anteriormente, ele testificou da luz. Aqui,
ele testifica ou faz uma afirmação que anuncia a vinda de Cristo, enquanto afirma sua existência eterna. A ideia de abundância do risco depósito da graça infinita de Deus é proeminentemente em João. Esta ideia de abundância ocorre repetidamente nas palavras e nas obras de Jesus. No verso 16, todos receberam da sua plenitude, graça sobre graça. João não só exibe o evangelho que é universal no sentido explícito, para todo aquele que quiser, como também em um sentido implícito. Todas as áreas daquele que tem fé são permeadas pela graça abundante de Deus. A expressão graça sobre graça é literalmente graça tomando o lugar da graça. Verso 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Neste versículo, João mostra que a revelação, através do Verbo, é superior à da lei, e que somente em Jesus Cristo a lei encontra o seu cumprimento completo. Não é que João pensasse na lei e na graça como antitéticas, ou que a lei não fosse verdadeira. Ela era verdadeira, porém limitada. A lei era insuficiente em relação às necessidades mais profundas humanas, ao passo que Cristo é mais do que suficiente, uma vez que Ele é a fonte de toda a verdade e graça. Jesus é a fonte. É nele que devemos buscar nossa esperança. É nele, no Senhor, em Jesus, que devemos buscar força para lutar contra as dificuldades. Somente nele conseguimos encontrar a verdadeira paz, pois ele é a verdade. Por fim, o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Uma firme tradição judaica afirmava que ninguém jamais vira Deus com os olhos físicos. Consequentemente, João, nesse versículo, escreveu: ninguém jamais viu a Deus. Mas isto proporciona a ocasião para que ele declare a plena verdade que está prestes a descrever em detalhes. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Aqui estão descritos em afirmações majestosas a pré-existência do Messias e o seu relacionamento inigualável com o Pai. O melhor comentário sobre a expressão junto do Pai foi feita pelo próprio João no verso 1. Eu te convido para retornar ao verso 1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Jesus, o Deus encarnado, a tenda que viveu entre nós. Jesus, que a natureza se rendeu a ele. Jesus, que os homens, para quem ele veio, o negaram. Que muitos o negam até hoje, mas que nós cremos no seu poder, cremos nas suas palavras e em toda a sua obra. João dá o testemunho daquele que esteve, que conviveu com Jesus. Ele diz que tudo que está escrito é a verdade e que Jesus é a verdade. E é nessa verdade que precisamos crer, que os nossos projetos nesse novo ano que se inicia, que possam estar pautados em Jesus, que as nossas lutas que iremos travar nesse ano que se inicia possam estar firmadas em Jesus, pois Ele nos dará a vitória. Que os nossos sonhos nesse ano novo
que está iniciando, sejam os sonhos de Deus para nós, estejam baseados nele, para que ele cumpra em nós o seu querer, que o nosso testemunho nesse ano, para o mundo, para os próximos, para aqueles que amamos, e mesmo para os que não nos amam, que seja o testemunho real de que Jesus é real, o testemunho de que Jesus é Deus, o testemunho de que Ele transformou as nossas vidas e que através das nossas vidas transformadas podemos ter um olhar diferente com relação ao mundo. Que esse ano de 2021 seja um marco em nossa história para aqueles que ainda não entregaram suas vidas, que possam fazer nesse novo ano. Que seja esse o projeto maior desse ano, entregar sua vida a Cristo. Para aqueles que já aceitaram, mas ainda não fizeram sua confissão de fé publicamente, que venham a fazer, tornando-se parte do corpo, se batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo e mostrando a sua fé através do batismo. E mesmo aqueles que já passaram por todo esse processo, que creem, que já se batizaram, que entregaram suas vidas, que esse seja um ano de testemunho, que esse seja um ano pessoalmente mostrando ao mundo, às pessoas, que nossas vidas foram transformadas, que esse novo ano seja repleto de bênçãos, de graça, de amor, de entrega, que esse novo ano seja baseado em Cristo Jesus, aquele que entregou a sua vida no alto daquela cruz, por amor a todos nós. Que esse ano de 2021 possamos, acima de tudo, exaltar o nome do Senhor através de nossas vidas, de nossas atitudes, no nosso falar. Que seja um ano firmado, entregue a Jesus. Um ano de amor a Deus. Que possamos fazer essa promessa, não para o homem, mas para Deus, de que esse ano, por mais difícil que ele seja, nossa fé será firmada em Jesus, na verdade, no caminho, na vida. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é Deus. E é nele que precisamos firmar nossos corações para que esse ano seja um ano, acima de tudo, de vida entregue a Deus. Essa é a minha oração nessa manhã de domingo, nesse primeiro culto a Deus, que possamos entregar esse ano a quem realmente fará diferença em nossas vidas, a Jesus, ao Deus que esteve entre nós. Que assim façamos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, glória te damos, ó Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez e tem feito e ainda fará em nossas vidas. Glória, Pai, glória, glórias a Ti, Senhor, por tudo, Deus. Senhor, transforma esse novo ano, Pai. Senhor, ajude-nos, Pai, a ter um ano bom, Senhor. Mas se vierem as lutas, se vierem as tempestades, Senhor, que o Senhor nos dê a força suficiente para enfrentá-las, ó Deus. Que esse ano, Pai, acima de tudo, possamos entregar nossas vidas a Ti, Pai, para Te dar honra e glória devidas, Senhor. Que possamos, ó Pai, ter uma vida pautada na Tua palavra, Deus.
Que possamos, ó Pai, crer firmemente em Ti, Senhor. Enche, Pai, nossos corações de alegria, de amor, Pai, a Ti, Deus. Que possamos, Pai, dar o bom testemunho de Ti, Pai, para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Que através de nós, de nossa vida, Pai, de nosso testemunho pessoal, Pai, venham Te conhecer e venham Te adorar, assim como nós Te adoramos, ó Deus. Ó Senhor, Te pedimos perdão, Pai, por nossas falhas, por nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Mas declaramos a Ti, Pai, nosso amor, Pai. Por isso estamos aqui nesta manhã, Pai, neste primeiro culto do ano, Pai, entregando nossas vidas a Ti, Senhor, para que nesse ano, Pai, acima de tudo, o Teu nome seja engrandecido, Pai. Força, Pai, te pedimos. Esperança, Pai, te pedimos. Amor, Pai, te pedimos. Cuida de nós, Pai, nesse ano, Pai. Assim te oramos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém. Um bom dia a todos, um bom domingo.